We cannot be satisfied. Maio de 1968, o mundo mergulhado na Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Na França, pouco mais de 20 anos após a ocupação nazista, as ruas de Paris voltaram a ser tomadas. Desta vez por estudantes e trabalhadores. O movimento, que entrou para a história como Maio de 68, foi influenciado por vários fatores externos. O som dos garotos de Liverpool, os ecos do Vietnã, os ventos do socialismo, o desejo de liberdade e o assassinato de Martin Luther King, que lutava pelos direitos civis nos Estados Unidos, alimentaram a fogueira da rebelião. Naquele momento, os jovens de quase todos os países, do Brasil, passando pelos Estados Unidos, França, Japão, ouviam as mesmas músicas, deixavam o pensamento, o cabelo e as ideias crescerem, né? Cantavam, né, os mesmos, falavam as mesmas coisas, quer dizer, tinham os mesmos anseios, né? Isso realmente, na história, eu acho que até hoje não explica, né? Essa sincronia que aconteceu naquele momento. Imagina, sem internet, sem globalização. O estopim do movimento foi o fechamento da Universidade de Paris, em Nanterre, no dia 2 de maio. Foi uma resposta da direção aos protestos de alunos contra a proibição de dividirem a residência estudantil. Et à l'époque, il n'y avait pas de mixité. Na época não havia mistura, existia uma residência estudantil para os homens e uma outra para as mulheres. E a maioridade era aos 21 anos e não aos 18. Então a primeira contestação vem de lá e da possibilidade de receber em seu quarto mulheres e homens. O tema do desejo também foi muito recorrente, né? Essa ideia de que maio de 68 representava, já que estava muito associado inclusive à revolução sexual, a possibilidade dos meninos dormirem com as meninas na universidade, a ideia do sexo livre, que também era uma demanda do movimento hippie americano. Tudo isso me abriu horizontes incríveis, não só políticos, mas também pessoais, porque era uma sociedade fechada e nós, enfim, tínhamos a liberdade de pensar, de agir, de ser mulher. Liberdade que mudou a vida da Jaqueline para sempre. Foi uma descoberta extraordinária. O ato fundador da minha vida foi em maio de 68. E desde então eu nunca parei de militar, porque acreditava que a sociedade estava numa catástrofe e deveria mudar. Isso eu sabia, mas descobri que podíamos fazer isso juntos. De Paris, a repórter Carla Destro conta como o movimento cresceu. A mobilização ganhou o apoio de vários colegas da Universidade de Sorbonne. Esse bairro, que é o Quartier Latin, em português bairro latino, virou palco de vários confrontos entre policiais e estudantes. Donc, l'administration a décidé de déclarer hors la loi ceux qui sont dans la Sorbonne, donc ils occupent la Sorbonne. Quartier Latin, bairro latino de Paris, virou palco de confrontos entre estudantes e policiais. Jaqueline participou de manifestações em Marselha e Paris. Foi o que era chamado na época de porta-coque. Eu carregava coquetéis Molotov. Eu tinha uma espécie de bolsa com 3 ou 4 garrafas. Eu não tinha me dado conta do quanto isso era perigoso. Logo, os protestos ganharam a adesão dos trabalhadores, que queriam melhores salários e condições de trabalho. Estamos no momento em que entrávamos na sociedade do consumo na Europa, e esse proletariado está excluído. Esta é a condição que vai ser um dos elementos determinantes, um dos pontos essenciais de maio de 68. Barricadas foram montadas nas ruas de Paris. Uma ofensiva policial na noite de 10 de maio deixou mais de 1.000 feridos. Os sindicatos convocaram greve geral para os dias 13 e 17. 9 milhões de pessoas cruzaram os braços, paralisando o país. No fim do mês, o presidente, general Charles de Gaulle, dissolveu a Assembleia, convocou eleições e prometeu reajustes salariais. Um ano depois, renunciou. Essa questão da crítica, que é uma essência de 68, que eu acho que é o grande legado. Agora, a construção de uma alternativa à sociedade, isso evidentemente é fora. Hoje está fora do catálogo das alternativas, né? Porque ninguém mais fala em sociedade socialista, em castrismo, em maoísmo, né? Ou num socialismo de face humana, entre aspas.